Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2015. É uma terça-feira. O nosso verbete é de número 3.567. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 18 máximos. O tema de hoje a ser debatido é ambição cosmoética, da cosmoeticologia. E ele foi redigido pela nossa neoverbetógrafa do dia, professora Maria Lúcia Nunes, neoverbetógrafa, mas bastante veterana na conscienciologia. E ela é brasileira, natural de Passos, Minas Gerais, graduada em odontologia, especialista em odontopediatria. Voluntária da conscienciologia desde 93, docente de conscienciologia desde 95, e tenepsista desde 2008. Agora aqui na definologia, né? A ambição cosmoética é a aspiração ou pretensão evolutiva de a consciência lúcida, intra ou extrafísica, buscar autoconhecimento, renovação, progresso ou sucesso nos projetos e autoempreendimentos interassistenciais, elaborando planejamento de metas exequíveis e empregando a autodeterminação javalínica. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da insaciabilidade evolutiva cosmoética. A pressão holopensênica estimulante dos ambientes mentais somáticos. Na fatologia, a aspiração ao autoconhecimento, o anseio veemente pelas recins, a aspiração mental somática, o ideal evolutivo, o resgate conteudístico do vocábulo ambição, a busca de autodesafios cosmoéticos, as metas evolutivas, as conquistas evolutivas sadias, a escolha pelo sucesso evolutivo, a docência conscienciológica, a gescontarística, o empreendedorismo evolutivo. Agora, aqui no detalhismo, a gente destaca que tem 28 sessões, tem 11 máximos, enfim, são muitos, o que caracteriza máximos, né, para o verbete. E isso significa, então, que tem bastante itens aqui a serem analisados, né, para a gente debater. E aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa listagem, que é, na verdade, uma caracterologia com 10 características intraconscienciais facilitadoras ou impulsionadoras da consim com ambição cosmoética rumo às metas evolutivas. E aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos autoevolução, autoposicionamento de ponta, calculismo cosmoético, candidatura evolutiva, meta evolutiva. Agora, na frase enfática. À luz da discernimentologia, a ambição cosmoética, força motriz da consciência lúcida, é capaz de dinamizar as manifestações conscienciais na superação dos desafios rumo ao complexo. Na questionologia, você possui ambições cosmoéticas e evolutivas? Já refletiu sobre a melhor maneira de colocá-las em prática? Boas perguntas, na verdade. Agora, aqui na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Ideal, anseio, vontade, intenção, coragem. Aspiração, objetivos, superação, conquistas, priorizações. Autodesafios, planejamento, determinação, racionalidade, autoconfiança. Parapsiquismo, automotivação, interassistenciologia, cosmoeticologia, priorologia. Agora, antes da gente entrar no verbete, eu queria fazer uma chamada que é para venda antecipada do livro dos 500 verbetógrafos.
a gente precisa realmente da ajuda de vocês, principalmente aquela turma que respondeu aos questionários, né, de mini biografia para constar no catálogo. E muitas pessoas se mostraram interessadas, então a gente alerta que está na hora de fazer a venda, no caso de vocês, a compra antecipada. Para quem mora em Foz, pode ser diretamente aqui na Livraria Epígrafe, no CAEC, ou pelo site www.shopcons.com.br. Essa é uma realização da Enciclosapiens, que é justamente a instituição responsável por toda a produção, né, a revisão, enfim, essa coordenação geral da enciclopédia da Conscienciologia, enfim, da verbetografia em geral, né? Então, você tem um bom desconto se comprar agora, antecipadamente, até o dia 21 de novembro. E é claro que isso vai ajudar, é isso que vai ajudar a divulgação, a impressão, né? A publicação mesmo do catálogo. E para quem, mesmo para a pessoa que não entrou, que ainda não tinha verbete, né, que queira, é um bom apanhado dos nossos amigos intermissivistas, né? E a gente vai publicar os próximos. A cada 500 neoverbetógrafos, a Enciclosapiens tem esse projeto. Agora a gente tem um projeto 1000, que é sobre os próximos 500. Já temos vários, né? Você com certeza. Então é isso, a gente chama atenção para a importância desse catálogo, dessa compilação, porque tem a fotografia, as mini-biografias, os verbetes publicados. Então é uma excelente maneira da pessoa fazer rapport com aquela equipe, com aquele grupo evolutivo. E, claro, tem o professor Valdo, toda a biografia dele, fotografia, os verbetes publicados por ele. Enfim, é uma maneira aí... A gente pretende com isso que ele seja distribuído também nas bibliotecas, junto com a enciclopédia, quando ela estiver em papel, publicada. E esse conjunto, então, vai nos ajudar na próxima ressoma para o nosso autorrevezamento serexológico, né? E um revezamento aí grupal, né? Em torno das ideias da Conscienciologia. Considerando a força do Holopensene de uma mega gestão grupal, a gente entende que isso vai ajudar, vai facilitar bastante aí esse nosso reencontro, né? Então, pessoal, fica aí o convite, vamos ajudar aí essa publicação, que a gente espera que ela saia o quanto antes, né? Agora, professora Maria Lúcia, eu queria combinar com você sobre aquele material, isso. A gente já tem várias perguntas, mas antes disso, seria bem interessante que você contasse para a gente sobre a sua motivação para escrever esse verbete, sobre a ideia, o tema, os bastidores dessa escrita. Antes eu queria cumprimentar, né, os tertulianos presentes, aos teletertulianos e aos paratertulianos. Na verdade, a escrita do verbete foi produto de uma reciclagem. E aí eu procurei a Enciclosapiens, né, para fazer o verbete e fiquei buscando, né, qual seria o tema, né, para fazer esse verbete. E procurando o tema, eu entrei em uma farmácia e encontrei aquela revistinha que dá publicação ali, que dá umas receitinhas, conta umas piadinhas, e lá tinha um texto falando ambição do bem. E eu li aquilo, imediatamente eu fiz um link, né? E por quê? Até certa etapa da minha vida, as ambições foram ambições, vamos dizer, vulgares, ambições intrafísicas, né? Essa mimese aqui, daquelas repetições, dos anseios, dos desejos mais materiais. E chegou uma época, um período da vida em que eu tive a oportunidade de conhecer a Conscienciologia, né? Já estava numa idade ali por volta dos 42, 43 anos,
E aí encontrei a Conscienciologia e foi, vamos dizer, a virada de mesa, foi a grande reciclagem, inclusive das ambições, né? E aí, então, eu passei para as ambições mais cosmoéticas, mais evolutivas. E quando eu encontrei, né, o texto lá, a ambição do bem, e aí eu vi que isso tinha tudo a ver com a vida, né, com a vida pessoal, com a experiência, com a mudança. E aí decidi, mandei, né, o tema foi aprovado, e durante todo vamos dizer, a confecção do verbete, nós vamos vendo que temos muito a ver com o tema, né? A gente vai descobrindo que tem muito a ver com o tema, não foi por um acaso. A própria escrita, a conscienciografia em geral, né? Claro, a escrita do verbete também. Por ser um formato sintético, que exige uma síntese do autor, exige uma análise muito grande, né? Uma conexão também de ideias. E durante todo o tempo vai ocorrendo, né? Vão ocorrendo, prossegue, vai ocorrendo as reciclagens, a gente vai aprofundando e vai resgatando, né, mais o conteúdo, vamos dizer, sadio, do que aquela questão lá, né, intrafísica, limitada, aquela visão só intrafísica, né? Então, foi ocorrendo concomitantemente com a pesquisa, né, foram feitas reciclagens. Tá ótimo, muito bem. Agora, a gente tem aqui uma primeira pergunta na pensenologia, na página 1, primeira linha. Você poderia explicitar o holopensene pessoal da insaciabilidade evolutiva cosmoética? Então, aquela consciência, vamos dizer, de uma maneira insaciável, mas sadia, né? Completando aquele ciclo do anseio, do desejo e da realização. Então, permanentemente, nós estamos, né, como consciência, como pessoas, nesse ciclo, né? O problema é quando isso não ocorre, né? A pessoa deixa a vida levar, né? Eu sou a si mesmo, né? Eu sou assim e acha que vai permanecer assim. Então, essa mudança aí, né, provém da renovação, da reciclagem, da busca de novos conhecimentos, do autoempreendimento que a pessoa faz consigo mesma. Você até colocou aqui na seção síndromologia, né, tem várias síndromes bem pertinentes, né, de eliminação dessas síndromes. Você colocou aqui o último item, a superação da síndrome da mediocrização, né, que justamente tem a ver com isso que você colocou. Fica naquela, não é o primeiro, não é o último, fica ali no limbo, vamos dizer assim, né? Então, a partir desse desejo intenso de realizações, né? E aí começa aquele ciclo, vamos dizer, virtuoso, né? Da busca, do anseio, mas da realização. Agora, na pensenologia também, na página 1, aí na última linha, você pode discorrer acerca da pressão holopensênica estimulante dos ambientes mentais somáticos? Vamos dizer, o que é o holopensene, né? É o conjunto, né, das ideias, o conjunto dos seus sentimentos, das suas emoções, né, e das suas energias. Então, o conjunto desse holopensene, né, o conjunto dessas ideias, desses pensamentos, eles fazem uma pressão. Tente, vamos dizer, ler um livro, estudar, se concentrar num ambiente, vamos dizer, mais emocional, mais, vamos dizer, mais entrópico, né? Mesmo que não haja pessoas naquele ambiente no momento, mas ele tem ali impregnado nesse ambiente, vamos dizer, aquelas energias mais entrópicas, né? Energias mais desorganizadas, e aí dificulta a nossa concentração, o uso do discernimento, né?
o uso das escolhas mais sadias. Então, dificulta a gente promover as modificações necessárias, né? Então, o ambiente, ele propicia com que a gente tenha assim, um link com as ideias mais sadias, mais inovadoras. Fui claro? Sim, claro. Clareou bastante. Agora, aqui na efeitologia, na página 2, segunda linha, você poderia falar sobre o efeito desassediador do aprofundamento cognitivo? Qual que é a página? É na página 2, segunda linha, o efeito desassediador do aprofundamento cognitivo. O efeito desassediador do aprofundamento cognitivo, né? Encontrou? Segunda linha. A maioria, vamos dizer, dos nossos assédios ocorrem pela ignorância, a falta de informação, né? Então, aí vai criando os mitos, as mitologias, né? O misticismo advém da ignorância, da falta do conhecimento. À medida que nós aprofundamos, né? Basta procurar, por exemplo, um sinônimo, né? Da ambição. Antigamente se tinha o conceito que a ambição seria negativo, né? Eu, pelo menos, tinha esse conceito de que a ambição seria pecado, né? Seria negativo e tal. Então, na busca da informação, né? Por isso que eu me interessei e me surpreendeu quando eu li a ambição do bem. E aí, né, isso veio clarear muito. É tanto que na numerologia tem uma série aqui de ambições, né, que são cosmoéticas, que são evolutivas, e que aí eu comecei a prestar atenção e procurando ter essas, vamos dizer, ambições, né, de autoconhecimento, né, que é a base para fazer a reciclagem, a base do processo evolutivo, a sustentação disso, né, pela ambição, pelo domínio energético. Se a pessoa não se conhece, né, como é que ela vai buscar direcionar a vida dela, né, por uma questão mais sadia, né, mais evolutiva? Se ela não sabe nem o que ela quer, ou tem uma falta de informação, como é que ela pode chegar em algum lugar mais positivo, né, fazer as suas reciclagens, as suas mudanças? Então, foi essa a questão aí, né, a proposta. Essa questão da ambição cosmoética, realmente, porque tem aquele conceito também do calculismo, né, cosmoético, que tem muita relação. A pessoa acha que o calculismo é aquela pessoa fria, insensível, né, está calculando em uma maneira, vamos dizer, de passar o outro para trás, de dar um golpe, né? Geralmente a gente esquece, né, porque em si o calculismo, a ambição, é um tema neutro, né? Ela é neutra, então você pode direcionar, né, para um sentido patológico, como pode direcionar para uma questão sadia, né? Então, é tanto um quanto o outro. Oi, página 2, binomiologia, na quarta linha, o binômio projeção consciente lúcida, desilusão mnemônica. Poderia aprofundar um pouquinho? O binômio projeção consciente lúcida e a desilusão mnemônica, né? Aqui, o ambiente intrafísico, a dimensão intrafísica, é uma dimensão, vamos dizer, das ilusões, né? A dimensão aqui é uma dimensão, vamos dizer, das fantasias. E a projeção consciente lúcida, né? Quando a consciência se projeta para outra dimensão, aí começa a ocorrer a grande desilusão, né? Começa a fazer, então, aquele conhecimento a respeito do que realmente nós somos, quem nós somos, né? Então, a gente começa a fazer essa limpeza dessa ilusão, dessa fantasia, e começa a entrar, vamos dizer, na realidade. Como é que eu sou? Quem sou eu mesmo, né? Como é que é a minha identidade?
Como é que eu penso, reajo, quais são as minhas ações, se elas são coerentes. Então, a projeção consciente aí é que vem criar, né, ou limpar a ilusão aqui do mundo intrafísico. Aqui, logo no início, na definologia, Sim. você fala buscar o autoconhecimento. Depois, aqui embaixo, achei interessante isso. Na enfatologia, só vou falando, depois só você fazer um comentário. A aspiração ao autoconhecimento. Eu achei muito interessante que tudo, você fala, envolve muito o autoconhecimento, né? E numerologia, a primeira numerologia sua, Foi ambição de autoconhecer-se. E aqui atrás, na caracterologia, você põe interesse no autoconhecimento. Então, em relação ao autoconhecimento, fala para nós como que é bom, o que você pesquisou, porque tudo envolve o autoconhecimento, né? Sem autoconhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Então, você poderia fazer esses comentários sobre o autoconhecimento? O autoconhecimento que eu pensei aqui foi no sentido que o que é que nós viemos fazer aqui? Né? Todos nós viemos aqui cumprir, vamos dizer, uma missão, uma programação existencial. E isso é elaborado, né, no extrafísico, pelos orientadores evolutivos, né, e está de acordo com aquilo que a consciência é, com aquilo que nós somos, os nossos trafores, os nossos trafares. Então, essa programação é feita, vamos dizer, de maneira individualista, né? Feito para aquela consciência, na essência que ela é. Quando nós não sabemos quem somos, aí vem a dificuldade até de achar qual que é a nossa programação. Por quê? Nós não temos, vamos procurar, por isso é que às vezes nós temos dificuldade de achar que no intrafísico, né? Vamos lá no período que a gente, ou pelo menos eu fazia o vestibular, né? Qual que era a profissão, né? Qual que é? É medicina, é engenharia, e às vezes a gente faz um curso, sai de um curso, entra no outro. E por quê? A falta de conhecimento, né? A falta de autoconhecimento. Quais são os nossos valores? Quais são as nossas dificuldades? Então, nós vamos direcionar, né, já para aquela programação, para aquilo que nós viemos. Então, se falta o autoconhecimento, se a gente não se conhece, como é que nós podemos escolher aquilo que é melhor? Né? Então, a base, né, o princípio, o começo, né, é o autoconhecimento. É que vai nos direcionar para esse cumprimento, para o complexo, né, que é o cumprimento daquela programação que foi elaborada de acordo com a nossa necessidade evolutiva. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o outro, né? Exatamente. Em cima disso, nessa cosmoética, é muito bom. Valeu, obrigado. Fica bem difícil ter uma ambição realmente cosmoética sem o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento. Ela não sabe o que é vamos dizer, qual que é o traço deficiente, né? Qual que é a carência para ela poder resolver essa questão. Okay? Página 3, sindromologia. Você pode fazer correlação com síndrome da dispersão consciencial e ambição cosmoética e também a prevenção do síndrome de ostracismo. Não ficou muito claro. A síndrome da dispersão e a prevenção da síndrome do ostracismo, para você relacionar com o tema. Ah, tá. A síndrome da dispersão, né? Foi esse exemplo aí que foi colocado. Então, a consciência, ela não se conhece, ela vai dispersar, ou não sabe aonde é que ela vai, né? Qual que é o caminho para ela. Então, ali, a questão aquela consciência que começa a sua vida, querendo direcionar, mas vai desperdiçando ali
o tempo, as energias, né, os seus traços, forças. Então, a síndrome da dispersão, né, é quando a consciência não se conhece, ela não sabe do que ela é capaz, vai desperdiçando todos os seus potenciais. E a outra... É a próxima. É a síndrome do ostracismo. A prevenção da síndrome do ostracismo, né? Então, o que é a síndrome do ostracismo? Aquela consciência que esteve, de alguma forma, no poder. Ela esteve lá e ela perdeu, de alguma forma, ela perdeu esse poder. E aí, qual que é o quadro? Ela começa a ter a depressão, né? Ela começa a se isolar. Então, a prevenção, quer dizer, qual que é o objetivo desse poder? Mesmo que ela busque o poder, com qual intencionalidade que ela busca o poder? Ou mesmo, às vezes, ocorre, né, que o poder, vamos dizer, uma empresa que ela herda, né, alguma coisa, com qual intencionalidade? Porque a prevenção dessa vai passar pelo, vamos dizer, qual que é a intenção. Se a intenção é cosmoética, ela já não vai cair nessa questão. Se ela perder o poder, né, ela já não vai cair na síndrome do ostracismo. Mas quanto mais, vamos dizer, anticosmoética seja, mais vamos dizer, a receita para entrar nesse quadro, né, de depressão, né? Então, essa seria, vamos dizer, a prevenção da síndrome do ostracismo. Eu gostei muito disso que você falou, incluso porque no livro de Maximiliano, Síndrome do Ostracismo, ele fala que uma das formas de medir a gravidade do ostracismo é a ambição anticosmoética da pessoa no momento que tinha o poder. Então, se nesse momento a pessoa tinha uma ambição muito anticosmoética, posteriormente, quando ela perda esse poder, o quadro vai ser muito mais intenso e grave, porque também tem níveis de síndrome do ostracismo. Então, achei bem interessante. Mas, de todo modo, é bem interessante essa questão da... Você colocou a questão dos níveis, né, da síndrome. Mas é bem interessante a força da cosmoética, porque qualquer que seja o nível, qualquer que seja o problema que culminou numa síndrome do ostracismo, aponta uma falta de cosmoética, né? Ou por quem promoveu, porque tem isso também, às vezes a pessoa pode ter tido isso, mas mais na condição de vítima e menos de algoz, né? É dentro da gradação que você falou. Mas a prevenção pela cosmoética, né, é bem séria, bem importante. E se a gente pensar na questão da ambição cosmoética, é como uma espécie de antonímia, não é? Do que geralmente conduz a pessoa à síndrome do ostracismo. Né? Uma espécie de vacina para cair. Bem forte esse contraponto. Poderia pensar, as pessoas que têm muito poder agora, poderiam pensar isso. Uma forma de fazer profilaxia é que sua ambição seja bem cosmoética. Senão... pois é. Puxa, é que hoje está difícil a pessoa ser ética, né? Pessoas que estão no poder não conseguem nem ter ética dentro do padrão normal, né? Não são todos, obviamente, mas muitos, né? Então, esse sonho de consumo da cosmoética, mas a gente precisa falar sobre isso, colocar e explicar, e a coisa um dia pega no planeta, não é verdade? Vamos fazer da nossa parte. Você quer comentar? Quer perguntar? Teste. Quero parabenizar muito o tema da sua pesquisa, porque ambição cosmoética, aliás, você estava fazendo exatamente esse comentário, né? Foi sincrônico a minha entrada nesse dia, porque eu estou chegando, e a gente está mexendo numa coisa, numa tematologia tão de ponta, tão voraz como essa. Mas eu
gostaria, até por conta disso, me chamou muita atenção aqui no Crescendologia, na terceira linha, o crescendo automimese dispensável, ressex, recim e reciclogenia. Se você puder fazer um aprofundamento nessa feliz construção que você fez aí, eu gostaria. Qual que é? Crescendologia é a terceira linha, Sim. na página 2. Sim. O crescendo automimese dispensável, ressex, recim e reciclogenia. Então, a automimese dispensável, né? A automimese é aquelas repetições, né? Que ao longo de nossas vidas aí, nós vamos tendo essas repetições pelas visões intrafísicas, né? Pelo paradigma, vamos dizer, intrafísico. E hoje já nós podemos, né, essa mimese já pode ser dispensável, essas repetições nós podemos já dispensar, nós podemos buscar outras, vamos dizer, mimeses, que outras repetições mais sadias, né, a partir, vamos dizer, do autoconhecimento, o que é melhor para mim, né, qual que é, vamos dizer, aquilo vai me possibilitar a renovação, o progresso. Então, qual que é aqui? Que ele pediu? Da ressex, né? A partir disso, então, nós podemos fazer as reciclagens, né? Reciclagens existenciais, que às vezes são a mudança, né? Às vezes até de profissão, de cidade, e que vai levar possivelmente a uma reciclagem intraconsciencial. Então, a partir do autoconhecimento, né, autoanálise, nós vamos poder fazer essa reciclagem, ou seja, a substituição, né, daqueles traços mais doentios para os traços mais sadios. E aí vai entrar nessa reciclagem, né, nesse ciclo de reciclagens positivas cada vez mais. Um aprofundamento. É interessante essa condição da reciclagem, né? Quando a pessoa consegue fazer aquilo, vai gerando novas reciclagens. Né? Eu sugeri para que ela enfatizasse exatamente esse Crescendologia, porque, até por conta do que você estava trazendo um pouco antes, o planeta precisa ouvir muito mais sobre cosmoética. E ambição cosmoética é um processo que precisa se manipular, ser feito um processo para se entender. Mas se a gente não se predispõe através dessa crescendologia muito útil, muito feliz que ela construiu aí, pensando cosmoeticamente, a gente vai demorar um pouquinho mais do que é previsto para ser demorado. Porque não é tematologia ética, é uma tematologia longe ainda da SOCIM. Estamos um pouco distante da postura ética de alguma coisa. Cosmoética, então, a gente fica devendo. Então, achei muito interessante. Obrigado pelo seu esclarecimento aí. Maria Lúcia. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela estreia. Obrigada. E parabéns pelo verbete. Eu gostaria que você comentasse, na Legislogia, página 3, a lei do retorno dos investimentos evolutivos. E também, assim, porque você tem bastante experiência, né? Você, logo que, ainda no início do IPC, né, eu lembro que você comentou que você viajou bastante, por bastante tempo, para a região norte, região nordeste, formando professores de conscienciologia, né? Então, eu gostaria que você relacionasse essas experiências que você tem com a lei do retorno dos investimentos evolutivos. Como é que você vê isso? Então, qualquer investimento, né? Se fazer um investimento, vamos dizer, evolutivo, é mais garantia do retorno, né? Do que um investimento, vamos dizer, intrafísico, financeiro, né? Então, o investimento aqui na evolução é a garantia, né, da mudança de valores, mudança de patamar evolutivo, né? Então, eu tive uma oportunidade muito grande de, a partir, né, desse trabalho, o contato com as pessoas, né, dos alunos e tal,
o aprendizado com eles e, a partir daí, a reciclagem íntima, né? Então, a gente vê que, conforme a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo mais, né? Com o ensino, nós temos que aprender para ensinar, e aí aprendemos com os alunos. Então, esse ciclo, né, virtuoso ali de aprendizado, né? Você ensina e aprende, ensina e aprende. Então, essa foi a grande oportunidade, a grande experiência de aprendizagem, né? Eu aprendi muito. Essas viagens foram em que ano, em que época que foi? Então, a partir de 1998, né, até 2012, então, eu tive a oportunidade de fazer essas itinerâncias em diversas cidades, capitais, né, distantes, longe do meu holopensene. E aí eu pude aprender muito com cada região, com cada pessoa, com cada holopensene, né? É o universo de aprendizagem, né? Então eu tenho muito mais a agradecer, né, por essa grande oportunidade. Então foi um aporte que eu recebi, né? E aí eu agradeço muito, né, a instituição, a Conscienciologia, né, o propositor da ciência, que permitiu com que eu acessasse essas ideias e essas informações. Então, foi a grande mudança aqui das ambições, né? Foi a oportunidade de aprender aqui, de mudar a ambição, daquelas ambições mais comuns, intrafísicas, né, pelas ambições mais sadias. Então, eu agradeço muito. Tá. E na paradoxologia, o último paradoxo, o paradoxo de o ganho poder ser a perda. Na verdade, essa é uma perda secundária, que seria dos ganhos secundários, né? Que muitas vezes emocionalmente acaba fortalecendo ou, né, pesando mais, mas analisando mais assim, cosmovisiologicamente, a gente vê que aquelas perdas, na verdade, eram ganhos secundários, né, que não eram os evolutivos. São, né, perdas, eu diria, necessárias, né? Seria o desapego daquilo que já não é mais necessário, né? Então, quando a gente às vezes fica assim com medo de perder, entendi, né? É algum apego, né? Tem relação com alguma. Foi útil por um momento, por um período, mas já não é mais necessário. Já não é mais. E aí a gente, então, às vezes fica ali, naquele conforto, na zona do conforto, né? E quantas vezes, até, vamos dizer, exemplos aí, vamos dizer, do cotidiano, dia a dia, às vezes a pessoa ganha lá um dinheiro ou herda alguma coisa, e aí pronto, foi a perda, né, na verdade, a oportunidade de mudanças, né, a oportunidade de conhecer, de se autoconhecer, e com aquela fortuna, pronto, ela já perdeu em termos conscienciais, né? Às vezes ela ganha intrafisicamente, mas perde consciencialmente, né? Aquela facilidade pode levar, ou a pessoa, então, não sabe administrar. Quantos ganharam aí na loteria grandes fortunas e acabaram no zero, pior do que quando estavam no começo, né? Então, em termos até intrafísico e termos conscienciais, às vezes aquele ganho precisa analisar, precisa administrar. Às vezes vem com muita facilidade, aí você tem que desconfiar, né? Muito fácil, tem alguma coisa ali. Agora, aqui na paradoxologia, na página 3, ele pede para você comentar o paradoxo de o ganho poder ser a perda. Tem justamente a ver com isso, né? Que você estava falando. Coincidência. Pois é, a perda aí, né? Que às vezes a pessoa não ganha e está no caminho correto, está no caminho certo, ela não tem a facilidade, é justamente para a gente aprender a superação dos obstáculos, né? É ali que nós vamos nos tornar mais fortes, né? Quando a gente autoestima, então a gente nas dificuldades, na superação. Porque, né? esse contraponto também é bem forte, né? Com essa questão da ambição
pelo dinheiro. E a gente vê quantas pessoas se desviam, né? Até eventualmente colegas nossos que em busca de enriquecer. Claro, sonho. ninguém está propagando aí nenhum voto de pobreza, não é isso. Mas a questão de buscar o caminho do meio, né? O equilíbrio e viver bem, mas sem ter isso como o objetivo principal da vida, né? Que eu acho que essa é uma diferença séria do paradigma consciencial, né? E essa questão da ambição cosmoética, justamente ela prevê isso, né? É o suficiente para você coloca na frase enfática, né? Essa questão do complexis, não é isso? Você não... Ah lá, a superação dos desafios, né? Que aí pensando na questão financeira, né? Essa medida de você ter a ambição cosmoética para poder viver plenamente, se dedicar realmente ao seu foco evolutivo. Às vezes esse ganho vai tirar ela do foco, né? Porque aí vem toda uma conjuntura, né? Ali. Desvio mesmo, no né? desvio, né? Esse paradoxo a gente sabe que ele é comum, ocorre mesmo. A pessoa está ali tentando trilhar a proexis, aí tem algum evento ou algum convite tentador de um mega super emprego ou às vezes um ganho mesmo, direto, né? Agora eu me lembrei de um aspecto lá que na unidade lá em Londrina, né, que tinha a unidade do IPC, e nós tínhamos um voluntário. E o voluntário, um rapaz, né, que estava procurando ali, vamos dizer, uma namorada, uma dupla e tal. E ele estava lá meio de olho numa moça, né? E a moça não dava confiança para ele. E ele, né, quando surgiu a oportunidade, vamos dizer, dele até vir aqui, né, se integrar mais à Conscienciologia, ao CAE, que estava começando e tal, e ele já estava com a passagem marcada para vir. E ele encontra com essa moça. E a moça, né, muito alegre, foi cumprimentar, começou, né, os olhares e tal, e ele começou a ficar entusiasmado com aquilo. E aí aquilo causou assim, um impacto, né, porque justamente agora que eu estou saindo, que eu estou indo, e aparece ela aqui, né? E aí ele começou a pensar seriamente, falou, será que isso não seria um desvio daquilo que eu estou buscando? Então, muitas vezes, né, Ficar de olho. a pessoa ela vai, né, numa direção e começa a aparecer, às vezes, as facilidades, né, aquilo que tinha dificuldade, como dizer, aparece, as facilidades. Então, a pessoa tem que começar a ficar mais atenta a essa questão, né? Pode ser ali um desvio daquilo que seria necessário para ela, né? Então, me lembrei lá da pessoa, e ele conseguiu chegar aqui, deixou a moça, e arrumou outra, e aí, né, tudo se direcionou para aquilo que ele, para o objetivo mais sadio, né? Para a ambição mais evolutiva. Um pouco antes a gente estava comentando sobre mitos é o que eu quero te pedir para evoluir, sobre o fato da gente traçar destinos e fazer as coisas aleatoriamente. E você também trouxe aqui o mito do destino traçado por Deus. Isso é uma terceirização muito interessante, que foge muito do tema, né, a ambição cosmoética. Fica complexo quando você pensa em uma coisa terceirizada dessa forma, você ter uma ambição tão rígida, tão de vanguarda como essa. O mito traçado aqui, né, do destino traçado por Deus, é aquela pessoa que fala, Deus quis,
né? Eu estou assim nessa vida, aquele conformado, né? Aquela consciência resignada, né? Como é que está a vida? Está assim, Deus quis assim, então ela se conforma. Então isso é um mito, né, religioso daquela pessoa que se acomoda na condição. Então ela não tem coragem, na verdade, de fazer a busca, né, por si mesma, a autoliderança, né? Para sair dessa condição, nós temos que ter a coragem de mudar, de fazer a mudança para outras coisas mais sadias. E aquela conformação, né? Ou mesmo aquelas lavagens cerebrais, tanto políticas quanto religiosas, né? Daquela consciência. Logo acima está ali a demolição dos mitos milenares, através da autovivência, da racionalidade cosmoética, né? Então, muitos desses mitos são processo ali da emoção, da instintividade, né, da irracionalidade, a falta de conhecimento, a falta de informação. Então, vão sustentar esses mitos, né? A partir da modificação daquela consciência que busca por si mesma, né, fazer as reciclagens, né, buscar o autoconhecimento, a sustentação para isso, que é, né, por exemplo, o domínio das energias para a sustentabilidade. Então, a partir desse movimento dela mesma, é que ela vai eliminando essas questões. Ela vai poder melhorar, sair daquela condição. Ninguém está destinado, né, ao fracasso, ninguém veio aqui, né, para o sofrimento. Ao contrário, nós todos viemos aqui para as realizações, né, para as nossas execução das nossas programações, o completismo das nossas missões que nós viemos aqui. Clareou um pouquinho? Tânia, quer falar? Quero. Maria Lúcia, parabéns pelo verbete. A temática é muito interessante. Você trouxe assim, pontos específicos bem de forma explicativa. E aí me chamou a atenção, na fatologia, aqui na quarta linha, de baixo para cima. Foram 2 itens, um na quarta linha e outro na penúltima. E na penúltima. Eu gostaria que você falasse, aqui na fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, no meio, como que o voluntariado você relacionou com a ambição cosmoética e depois a docência conscienciológica. Isso me chamou a atenção. Fala um pouco aí da sua experiência, por favor. Então, quando eu comecei, né, que eu conhecia a conscienciologia, né, que se descortinou o paradigma consciencial, quer dizer, o paradigma além do intrafísico, da materialidade, né, que nós tínhamos vivências, oportunidades de reciclagens, de mudanças, de evoluir, né? Porque o conceito que eu tinha era nasceu, morreu e acabou, né? O que teria mais? Não haveria mais oportunidades de mudanças, de reciclagens e de evoluir. Então, a partir do voluntariado, né, nessa instituição, me proporcionou, vamos dizer, a interação com as outras, o aprofundamento ou o exercício do paradigma consciencial ali junto com os colegas, né? Então, as reciclagens juntas, o aprofundamento. Então, a grande oportunidade ali no voluntariado de uma instituição é exercer ali, junto com, vamos dizer, o grupo evolutivo, né, os companheiros evolutivos ali, a mudança, a grande mudança, a renovação, né,
a busca do autoconhecimento, então as trocas ali entre os colegas, né? A elaboração do planejamento das metas mais evolutivas, mais sadias. Esse foi o voluntariado. E aí, no crescendo dessa ambição, e aí eu fui procurando a questão da docência, né? Já que eu tinha recebido um aporte, né? Vamos dizer, um esclarecimento junto, aquele exercício junto aos colegas, eu poderia, através da docência, informando as demais consciências, né, os alunos lá, a partir dessa realidade, né? Quer dizer, uma consciência é mais do que o corpo físico, é mais do que a matéria. E a grande oportunidade é nós podemos mudar, nós podemos evoluir, né? Nós podemos buscar outras ambições do que a ambição intrafísica, né? Porque aí eu via que as pessoas buscavam, olha, ocorre isso comigo, olha, o fulano, né, como teve uma aluna, que ela tinha projeções, mas aonde ela frequentava, dizia, não, você não pode acessar essa dimensão, você ainda não fez um curso para isso, como se aquilo dependesse da intrafisicalidade para ela acessar dimensões até mais avançadas. Isso era no espiritismo, anteriormente, esse caso que você... Eu não me lembro qual que é a linha de conhecimento que ela, né, que ela ser estava. Uma outra, né? Mas ela chegou e falou, olha, eu vim aqui, né, porque eu gostaria de ter informações a esse respeito. Eu tive o que vocês estão dizendo aí, que é uma projeção. E nesse ambiente que eu me projetei, era um ambiente, vamos dizer, mais das energias mais sutis, mais leves, né? Eu tinha facilidade de perceber e tudo. Aí eu perguntei, né, lá na linha de conhecimento, para a pessoa lá mais superior, e ela falou, não, deve estar havendo um engano, porque você ainda não fez tal curso, tal técnica, para chegar nesses ambientes aí. Então, né, quer dizer, havia uma falta de informação, uma informação deturpada. Então, levar esse esclarecimento, né? A pessoa, ela saiu de lá, vamos dizer, mais livre para acessar as dimensões das possibilidades dela. Então, a docência, né, ela podia buscar outras renovações, o progresso, independência, autonomia consciencial a partir dessa informação. Tá, ok, muito obrigada. Quer dizer, aspirar, pretender, ambicionar, voluntariado e docência pode ser bem interessante. Tá, muito obrigada, Maria. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Agora, aqui na Estrangeirismologia, na página 1, segunda linha. De que modo a ambição cosmoética pode auxiliar na eliminação do Mega Maia? Nós até, né, comentou alguma coisa, né, anterior, né, o que é o Mega Maia, né, essa dimensão intrafísica o mundo das ilusões, das fantasias, né, dos sonhos, dos devaneios, né. Então, ali na definição da ambição, e como a colega ali havia colocado, eu enfatizo bem a busca do autoconhecimento, né? Que a partir, né, da sua realidade consciencial, você vai poder eliminar essas ilusões, essa fantasia. Quais são os traços, né? Por exemplo, quais são os meus traços fortes? A grande maioria de nós tem dificuldade de admitir que a gente tem qualidades, né? Então, a grande maioria de nós pode elencar aí uma porção de traços, vamos dizer, de trafares, né? Nossas dificuldades. E a dificuldade, então, dos traços fortes. Então, a eliminação dos equívocos, da ilusão, da fantasia, a gente vai construir uma realidade, né, a partir daquilo que nós somos. Qual é a nossa realidade? Quem somos nós?
né? Quem sou eu? Quais são os traços? Quais são aquelas potencialidades? E quais são as dificuldades? E aqui, o que eu faço para eliminar essas dificuldades, né? Avançar mais. Então, a proposta dessa ambição é exatamente isso. É o autoconhecimento, o discernimento, a racionalidade. Vai eliminar esse mega maio aí, mundo das ilusões. A outra qual que foi? Não, acho que você respondeu foi só tudo o mega por maio. enquanto. Primeiramente, parabéns pelo verbete. Na verdade, são 3 perguntas. Se a professora Dulce deixar, eu vou fazer uma de cada vez. A primeira seria, aproveitando aí na estrangeirismologia, no final da segunda, você podia fazer o link aí para explicar a questão da ambição cosmoética com o Locke interno? Locke interno. O Locke cosmoética com interno. Locke interno. O que é o Locke interno? É aquela consciência, vamos dizer, que já faz o link entre as suas ações e as consequências, né? Então, o que é? Como é que está a minha condição atual? Na verdade, foi fruto, né, das minhas escolhas, das minhas vivências, das minhas experiências. Então, a pessoa, vamos dizer, ela reporta a atual condição dela pelas suas escolhas, são consequências daquilo que dos seus comportamentos, das suas ações. Então, ela tem como referencial a si mesmo, né? É uma busca da sua, vamos dizer, da sua renovação e, como consequência, vai desencadear as mudanças. Então, essa ambição cosmoética, né, vamos dizer, seria o sinônimo de autoconhecimento, de renovação, a partir da própria vontade, da própria busca. Ok, obrigado. Segunda pergunta, fatologia, segunda linha, o último ali. Você poderia explicar um pouquinho melhor o resgate conteudístico do vocábulo ambição? O resgate, né? Mesmo porque eu, na pesquisa, eu achei lá no dicionário da língua portuguesa, de 1850, a questão da ambição. Então, o significado dessa ambição era aquela correr em roda, né? Fazer o que atualmente a gente sabe, vamos dizer, dar um exemplo bem prático aí na política, né? Quando o político quer voto, eleição, ele vai atrás, né? Correndo atrás das pessoas, buscando, né, o voto. E antigamente, lá em Roma, era assim. Quem queria um voto, mesmo para uma distinção, mesmo de um título, ele saía atrás das pessoas, buscando ali, cortejando as pessoas à busca, né, dos votos aí. Então, era a definição da ambição, né? Uma ambição, vamos dizer, pouco cosmoética, né? E o resgate desse conteúdo, né, do vocábulo da ambição, é que ela não é necessariamente para o lado doentio ou patológico, mas nós podemos ter ambições que sejam cosmoéticas, né? Na verdade, são, vamos dizer, a força motriz. O que é que nós acordamos cedo e temos aquela vontade de sair, de produzir? O que leva à consciência a isso? Então, são as nossas ambições, elas tanto podem ser negativas como podem ser positivas. Então, o resgate desse vocábulo. Ambição não é necessariamente aquela pessoa que deseja, né, vamos dizer, obter as coisas a custo, vamos dizer, de passar as pessoas para trás ou de puxar o tapete, né? Nós podemos qualificarmos as nossas ambições. Interessante que você falou da etimologia, né? Aqui na seção etimologia, desde o século XIII, né, do latim, né, que é a origem dela. Aí justamente nessa acepção, né, esse conceito mais antigo de cercar, rodear, manejo, lisonja, adulação, ostentação, enfim.
negativo. Cortejando ali as pessoas para ter alguma coisa. Obrigado. E a última pergunta é logo em seguida aí no início da linha 3, ganância. Você botou só ganância, né? Que você podia falar um pouquinho mais disso? É o contraponto, né? Vamos dizer, daquela ambição desenfreada, né? A pessoa vamos dizer, gananciosa. E interessante que, vamos dizer, o ambicioso não é necessariamente um ganancioso, né? A ambição, geralmente, é que busca, né, vamos dizer, aquele título, aquele voto, aquela coisa. Agora, o ganancioso já é mais para o lado, vamos dizer, do dinheiro, da matéria, né, dessas vantagens. Então, a ganância aqui é o contraponto a respeito da questão da ambição cosmoética, né, a diferenciação, né, da ambição cosmoética e da ganância. É a diferenciação do vocábulo. Vamos dizer, seria a parte anticosmoética. Tá ótimo. Obrigado. Só fazer muito boas respostas, obrigado. Só fazer um comentário interessante, porque na primeira vez que eu dei uma olhada no verbete, né, eu estou estudando uma coisa parecida com ambição ou ganância evolutiva, né? E eu achei muito interessante você ter usado cosmoético, né? Porque na questão do evolutivo, a pessoa pode ter uma patologia de ambição ou ganância evolutiva, né? Aquela de querer ter muitos verbetes, virar epicom, aquela coisa assim, né? Que é evolutivo, mas também é patológico. Mas quando você bota o cosmoético, Então foi muito legal, foi muito bem escolhido o tema. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, então. Aqui na fatologia, na terceira linha, ele pergunta de que modo ocorre o expurgo das lavagens cerebrais e catequeses político-religiosas que nos foram incutidas em muitas retrovidas. É aquela condição da consciência, né? A pessoa ainda acha que se ela nasceu assim, ela teria que ficar assim, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. E vamos dizer, são as castas também, né? Se pertence a uma casta, ela vai nascer naquela casta e vai dessomar naquela casta, né? Então, isso foram as lavagens cerebrais que nós recebemos ou até promovemos em vidas passadas, né? Tanto políticas quanto religiosas. A limpeza dessas lavagens cerebrais é o voltar-se para si mesmo, né? Vamos dizer, na verdade, seria a aplicação do princípio da descrença, né? Quais são minhas crenças? Eu acredito nisso, e por que eu acredito nisso? Por que eu estou firme ali nessa crença e não busco, vamos dizer, aplicar o princípio da descrença, né? Não acredito em nada, mas procurando ter as suas experiências, né? Então, a pessoa começa a promover a partir de si mesmo o conhecimento, o autoconhecimento, para buscar a renovação, o progresso, os altos empreendimentos mais cosmoéticos, assistenciais, né? Então, vai limpando aquelas lavagens cerebrais e as catequeses. E também seria interessante que nós tivéssemos, vamos dizer, uma projeção, procurando ter a projeção lúcida, né? Porque aí a gente ia ver, a partir de uma realidade muito mais ampla, muito mais sadia, do que essa limitada aqui, é o aspecto, vamos dizer, material, intrafísico, né? Oi, pois não. Parabéns pelo verbete, antes de mais nada. Na página 2, em ciclologia, os dois últimos ali, por favor. O ciclo de reeducação das condutas pessoais e o ciclo multiexistencial pessoal. Poderia dar uma abordada, por favor? A reeducação das condutas pessoais, né? Então, é aquela questão da autoanálise, da autopesquisa, do autoconhecimento, né? A partir da identificação de um traço, né? Um traço, vamos aí, seria negativo, né? A partir da reeducação dessas condutas pessoais, a gente vai fazendo modificações
e isso vai, vamos dizer, reverberando em outros aspectos. Às vezes você pega um aspecto e aí aquilo reverbera nos demais e, consequentemente, vai havendo mudanças, né? Aí, de vez em quando, se encontra a pessoa, né? Fala, nossa, como você está diferente, tal. Então, começa a surgir aí um entusiasmo para você buscar cada vez mais essa renovação, essa reeducação através das mudanças das condutas pessoais. E o ciclo multiexistencial pessoal, né? Quer dizer, são as ressomas e as dessomas. Essas ressomas e dessomas, vamos dizer, na verdade, é um grande instrumento para nós acordarmos. Cada impacto dessa ressoma e cada impacto dessa dessoma, nós vamos, né, vamos dizer, nos abrindo para as renovações. Então, vamos dizer, um grande ganho que nós temos aí com essas mudanças, né? Sair daquela mesmice, daquela acomodação. Então, o próprio mecanismo, né, multiexistencial aqui vai proporcionando à consciência, né, cada vez mais oportunidades de mudanças. Aperfeiçoando essa própria conduta cosmoética. A própria conduta, exatamente. Obrigada. Agora, na fatologia, Maria Lúcia, na 6ª linha, em tempos bicudos de crise, para tudo que é lado, quais as suas dicas de gerenciamento financeiro? Pois é. Na verdade, a questão, né, vamos dizer, o dinheiro não é o problema. Bicudíssimos, né? Dinheiro nunca é o problema, né? Vamos dizer. Agora, como você administra, o que você faz com o dinheiro, aí é que está o problema, né? Na verdade, esse gerenciamento, essa educação, né, deveria ser lá, vamos dizer, de criança, né? Como é que nós vamos trabalhar com essa questão financeira? Porque o dinheiro é uma energia. E como é que nós temos o domínio dessas energias? Não é? Quer dizer, a consciência, uma das primeiras lições que nós precisamos aqui é o domínio energético, né? Se você não domina essas energias, se você não tem o domínio e o controle, alguém vai querer ter esse domínio e controle sobre você. Então, a questão financeira, né, o gerenciamento financeiro, passa também pelo autoconhecimento. A pessoa refletir, por que eu não resisto a uma promoção? Olha, tem promoção, é mais barato. E aí a pessoa não resiste de promoção em promoção, ela vai ficando sem dinheiro. Então, como é que nós trabalhamos com a questão financeira? É mais vamos dizer, uma questão consciencial, né? Como nós trabalhamos com os diversos traços, essa questão financeira também, que é aquela pessoa, vamos dizer, equilibrada, racional, né? Ela não entra num endividamento que depois fica difícil de pagar. Então, a pessoa já começa a administrar, o quanto que eu tenho e quanto que eu posso. Né? Então, ela já começa a ter o domínio do aspecto, né, necessário, dessa energia necessária. O dinheiro, nós vemos no intrafísico, e ele é um aporte necessário para o cumprimento, por exemplo, da nossa programação existencial. Não é que nós vamos fazer um curso, como não é que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento, vai precisar de aquisição, desde dicionário, uma série, né, de aportes aí necessários para a gente começar, né, esse autoconhecimento e buscar o cumprimento da nossa programação existencial. Então, passa pelo gerenciamento financeiro. E hoje tem cursos, hoje tem pessoas que nos auxiliam aí, né, nessa questão do gerenciamento financeiro. Até hoje está muito, porque o endividamento está muito grande, né? Então, há pessoas
auxiliando até, vamos dizer, pela internet, você encontra lá, né, algumas auxílio nessa questão, vamos dizer, do gerenciamento financeiro. E é uma grande lição, né? A pessoa está devendo, está naquela dificuldade, com o nome sujo na praça, né? É uma oportunidade de aprender. Né? Se não aprendeu antes, agora vai aprender mais difícil, né? Mais difícil, mas é uma oportunidade de aprender a ter o domínio sobre mais um aspecto consciencial. Agora, aqui ele pede para você explicar, comentar a estrangeirismologia. Ah, sim. Alguns você já falou, né? É. Então, aí você... Acho que você já comentou a eliminação do Mega Maia, o upgrade evolutivo também você comentou alguma coisa. Do lock interno. É, o lock interno. Mas dá uma geral aí nos outros, que ele está pedindo aí para você comentar, em geral. Aqui, o vorácios apetite qualificado, né? Na verdade, aquele, né, apetite sem medidas, né? Mas aqui é um, vamos dizer, um neoparadigmático, né? É uma vontade intensa, né, de qualificar, de renovar o nosso, vamos dizer, apetite aqui, a nossa ambição. Então, vamos dizer, a qualificação da nossa ambição cosmoética, né? Depois, o upgrade evolutivo, né? Quer dizer, um passo a mais. Né, um passo além do processo material, intrafísico, né, que nós já comentamos. A construção do strong profile evolutivo. Quer dizer, aquela personalidade forte, né, aquela personalidade determinada, evolutiva, vamos dizer, o avant-garde consciencial, né, na linha da frente, de ponta, um conhecimento avançado. E o não perder la tramontana. A tramontana é um vento, né, que sopra ali na região do Mediterrâneo, mas figurativamente significa, né, o norte, a direção, né, o sentido, não perder o norte, não perder a direção. Então, eu acho que foram todos aqui, né? Foram, tá ótimo. Muito bom. Também, agora na exemplologia, ele pede para você definir, comentar, né, a diferença do termo ambição em relação aos trafores e trafares. É aqui na exemplologia. Exemplologia... Exemplologia na página 4. Ele pede para... Ele pede assim, como você definiria a diferença do termo ambição como trafar e como trafor? Justamente você vem comentando sobre isso, né? Agora vamos ver aqui na exemplologia. A ambição, por exemplo, cosmoética, ego-kármica, né? Aquela ambição, né, vamos dizer, evolutiva, sadia, cosmoética, da pessoa trabalhar os próprios traços intraconscienciais, visando a expansão das interações com outras consciências, né? Geralmente a pessoa, vamos dizer, fechada, né? Com dificuldades de interação, é a perda da oportunidade de crescimento, porque nós, né, vamos dizer, nessa interação com os outros, é que nós vamos aprendendo, nós vamos tendo a medida também do nosso comportamento. A grupo kármico, entrosamento no voluntariado, na instituição, né? Foi aquilo que eu havia comentado, visando a atuação empenhada na consecução da Max Proex grupal, né? É aquela mini peça do Max Mecanismo. E a ambição policármica, a aspiração de publicar uma gestação consciencial tarística, né? É aquela mudança da ambição, geralmente, por exemplo, as mães, né, as mulheres que gostariam de ter muitos filhos, quer dizer, aquela produção intrafísica,
chegou o momento, a oportunidade de haver uma produção, uma gestação mais, vamos dizer, mais voltada a, vamos dizer, a cosmoética, voltada a Tares, né, a tarefa do esclarecimento. Agora, tudo bem? Podemos ir? Agora, aqui na caracterologia, aqui na página 4 também. Sim. Ela pede para você comentar o item 10, resiliência. Ah, tá. Então, aqui, daquela consciência, né, com ambição cosmoética, qual que é o traço que vem facilitar, vem impulsionar, né, a ambição aqui rumo às metas evolutivas? A resiliência é aquela capacidade de autossuperação, é a flexibilidade que a consciência tem em buscar esse conhecimento, essa superação dos seus traços ali. Então, ela faz uma análise, né, daquela dificuldade que ela tem e busca uma autossuperação. Ela tem flexibilidade para trabalhar com autoconhecimento. É a resiliência que ela pediu. Só lembrando, se a pessoa quiser conhecer um pouco melhor sobre esse atributo, né, tem um verbete, resiliência consciencial, né, bem bacana esse verbete. Vai aprofundar, né? Exatamente. E outra coisa, fala também sobre a racionalidade nesse sentido aí da racionalidade, né? O que é a racionalidade? Geralmente as pessoas têm aquela impressão daquela pessoa fria, indiferente, né? Mas é o uso exatamente da razão, da lógica, do discernimento, que é aquela capacidade de distinguir o certo do errado, as escolhas mais assertivas. Então, é o uso da racionalidade, ao contrário da emoção, né, do sonho, do devaneio. Então, o uso da racionalidade vai proporcionar a ela, né, um rumo aí ao cumprimento das suas metas. Né? Ela, vamos dizer, coloca lá uma meta, e como que ela vai atingir essa meta? Através do uso do discernimento, da razão, da lógica. Ótimo. Aqui também tem uma outra pergunta aqui sobre o item autoliderança sadia, o número 1. Ela pede para você relacionar com o tema do verbete. Então, E também ela pergunta em quais situações a autoliderança não seria sadia. a autoliderança. A autoliderança sadia. Ela primeiro pede que você relacione com o tema do verbete. Depois, ela pergunta em quais situações a autoliderança não seria sadia. Tá, então vamos começar ali com a autoliderança, né? Qual que é a relação com a ambição ali? Bom, a partir do momento que a pessoa busca uma ambição, né? Então ela tem que ter, vamos dizer, uma liderança de si mesma, né? Quer dizer, traçar metas que ela possa cumprir, né? Não é aquilo que o outro falou, o outro disse, as lavagens cerebrais, mas buscar através do autodiscernimento, do autoconhecimento, traçar ali as metas que seriam, vamos dizer, necessárias para ela. Ela que tem que traçar quais são as metas que são necessárias para ela alcançar aí essa meta evolutiva. E quando não seria sadio a autoliderança? Bom, quando ela, né, a liderança, por exemplo, para os processos intrafísicos aí, vamos dizer, imaturos, ainda doentios, né? Então a gente vê desde, por exemplo, aquela consciência que ela quer, vamos dizer, parecer com geralmente a mulher, né? Esses dias eu vi uma reportagem da moça que havia feito não sei quantas cirurgias para aparecer lá com aquela boneca Barbie. Né? Então, ela está direcionando as ideias, ela está direcionando as energias, ela está direcionando tudo para uma realidade que não é ela. Então, ela não vai ser ela, não vai ser a outra, que é uma fantasia, uma ilusão. Né?
Então, às vezes, a pessoa direciona, né, tem tudo, né, ela é que lidera ela para o processo negativo, doentio, imaturo, buscando essas ambições intrafísicas, né, imaturas. Então, essa seria a autoliderança, vamos dizer, anticosmoética, né? Não, eu que sei tudo, eu que conheço, né? Então, ela vai liderando e, às vezes, ela arrasta outras consciências nesse sentido também, né? Ela tem uma autoliderança forte, mas para o lado, vamos dizer, mais patológico. Cosmoético. Né? Tem bastante, né? Então... Infelizmente, a questão da autoliderança ainda passa muito, né, pelas escorregadelas. Agora, tem uma pergunta aqui ao mediador. O que a Conscienciologia sabe sobre o que vem se vendo nos grupos sociais sobre a transição planetária e a aproximação de um planeta magnético chamado Elenin? Segundo esses grupos, esse planeta se aproximará da Terra em uma passagem cíclica e afetará todo o nosso sistema de comunicação e mudará por completo a face do planeta. Olha, eu assim, particularmente eu não tenho nenhuma informação muito precisa, recente, desse planeta, asteroide, enfim, Lenin, mas é alguma coisa que vem se repetindo, né? Eventualmente, já tem um tempo que andou na moda, eventualmente tem algum surto de milenarismo, enfim, de ideias sobre o fim do mundo e catástrofes derrubando todo o planeta. E aí, o que você está perguntando sobre a Conscienciologia, né? E vou dar uma palhinha aqui, depois os nossos colegas, se quiserem colaborar, fiquem à vontade. O que acontece? Assim, pela Conscienciologia, o planeta Terra passa por um momento muito especial, que é justamente a era da Reurbex, que a gente chama, que é a era da reurbanização extrafísica. E isso tem uma implicação muito forte no intrafísico aqui no planeta. Então, o que a gente considera que por ter um investimento enorme de pessoas, né, a gente denomina consciências, os amparadores, são, como você está perguntando sobre a Conscienciologia, eu entendo que você não tenha mais intimidade com os neologismos da Conscienciologia. Então, o que se denomina, por exemplo, os espíritos, né? Essas consciências que estão numa outra dimensão, então elas têm um investimento muito sério, muito grande no planeta Terra atualmente. Então, tem esse projeto que vem acontecendo há muito tempo e que, a partir da Segunda Guerra, ele vem se desenrolando. O que é isso? A Reurbex, que é a reurbanização extrafísica, é a limpeza das comunidades que permeiam, que rodeiam o nosso planeta. Então, essas comunidades mais patológicas, os chamados inferninhos astrais, né? Eles vêm sendo trabalhados, as pessoas estão sendo retiradas, encaminhadas, ou para nascerem novamente nesse planeta, ou serem encaminhadas para planeta menos evoluído, ou elas ficarem em alguma colônia de tratamento. Ora, esse investimento, ele é muito sério, ele é muito amplo, ele tem um cunho realmente planetário. Então, não conjumina, não combina com o projeto da Reurbex algum episódio catastrófico nesse nível de implosão do planeta, de modificação substancial. Assim, a gente não entende que a evolução do planeta, nesse momento agora evolutivo, isso pode acontecer daqui a muito tempo, ou pode já ter acontecido no passado, né? A questão das catástrofes, de impacto assim planetário, né? Mas nesse momento, nos próximos anos e, digamos, séculos, né? Talvez milênios, o projeto é o da Reurbex. E a gente, então, tem todas as pesquisas da Conscienciologia. Foi proposta a teoria da Reurbex pelo propositor da Conscienciologia, que foi o professor Valdo Vieira,
Existe um tratado que ele escreveu sobre isso, que é o Homo sapiens Reurbanizados. Então, essa teoria, por exemplo, ela explica a situação crítica do planeta hoje, não é verdade? Do excesso de criminalidade, da superpopulação, do excesso de pessoas nos locais e nas grandes cidades, os crimes em geral, a incidência muito grande de guerras espalhadas, né, as guerras religiosas, enfim. Isso tudo é resultado dessas consciências mais doentes, mais patológicas, que foram retiradas dessas comunidades extrafísicas, e elas nasceram, então, e elas estão tendo uma nova oportunidade de evoluírem, né? de melhorarem aqui na vida do planeta. E, então, a gente está nessa situação muito conturbada. Então, é isso, essa questão de planeta que vem e tal, a gente não considera realmente essa hipótese. A gente falou ainda há pouco sobre racionalidade, ela não conjumina, ela não parece ter nenhuma lógica com o que a gente vem estudando e pesquisando, tá certo? Então, se você quiser, tiver mais dúvidas, pergunta mais, a gente tem essas aulas aqui diárias, né? Os professores, os colegas, podem ajudar aí a tirar as suas dúvidas, né? E aí, Carlos, você quer comentar alguma coisa? Que casualmente, há dias a gente assistiu uma palestra sobre astronomia e tem dois aspectos. Primeiro, tem é um asteroide de 400 quilos que está rondando e que poderá cair, mas é pequeno impacto, porque há pouco tempo caiu um lá na Rússia que abriu um rombo lá, mas era de 20 ou 50 quilos, não sei o quê. Mas há essa hipótese desse planeta, é um asteroide, né? Mas isso aí, considerando anos-luz, dá bilhões de anos, então é uma possibilidade astronômica, remota, que poderá acontecer como aconteceu o Big Bang há milhões de anos. Então, ali tudo se calcula em anos-luz, que são um ano-luz, não sei quantos anos, bilhões de anos. Então, os astrônomos estão verificando que pode existir, né, um outro impacto, mas isso daqui a bilhões de anos. Obrigada, Eucárdio. E aí a gente chama atenção, né, para essa questão da conscienciologia, né, professora Maria Lúcia, que a questão é a gente trazer para a nossa autopesquisa e a nossa autoevolução, né? Porque a gente vê assim nesses ambientes mais místicos ou às vezes até religiosos mesmo, né? É uma tendência de levar para uma coisa muito fora das nossas possibilidades, das forças externas, e é como tinha na antiguidade, né? Tinha todo aquele medo, aquele receio e aquela tentativa e aquela tendência a colocar, como você colocou anteriormente, né, no mito, alguma coisa de Deus, e a gente tira, com isso a gente se isenta da nossa responsabilidade com a nossa evolução, que é o aqui e agora, né? O que a gente pode fazer agora, né? Bom, ok, pode ser que daqui a milênios o planeta venha a explodir de fato. Ninguém sabe. Vamos torcer para que não, né? Para que dê tudo certo, que a Reurbex aconteça dentro do planejado, e que a gente faça o melhor possível agora, né? Ajudando os nossos compassageiros evolutivos e trabalhando aqui no autoconhecimento, não é verdade? Que é o que a gente já sabe que ajuda mais nesse momento. Mesmo porque, se acontecer, o que nós podemos fazer, né? Nós estamos fora do nosso alcance, né? Está fora né? O que é que nós podemos fazer agora? Uma autopesquisa, uma autoanálise, vamos nos melhorando, né? E pode ser também isso uma fuga de autoenfrentamento, né? Vamos voltar a nossa atenção para fora, né? Então, uma fuga da autopesquisa, autoanálise, que é muito mais difícil de enfrentar, né? Muito bem trazido pela professora Maria Luísa. O fato de a gente priorizar essas coisas fica até antagônico ao processo evolutivo, né? Porque nós, mesmo que venha a haver uma catástrofe nesse parâmetro mega planetário, né? Se isso vier a acontecer, qual é o problema? A consciência, ela sobressai a tudo isso, de uma outra forma, né?
Nós estamos ainda nos mundos da forma, enquanto a gente está pensando. É lógico que traz uma certa fobia, um certo receio, mesmo para a gente que está aí mexendo com essa multidimensão. Mas ainda é uma situação muito distante de uma realidade para agora, né? Isso hoje, o mais prioritário é nós pensarmos como eu estou para esse cosmos interno e não ficar exponenciando o cosmos externo, né? E mesmo porque nós sobreviveremos, né? Com esse cometa, sem o cometa, nós continuaremos como consciência, né? A gente vai passar de uma dimensão para outra. Como já temos sobrevivendo ao longo desses anos todos, né? Exato. Agora, professora, na sinergismologia, na página 2, primeira linha, ela pede que você explique o sinergismo, coragem evolutiva, renúncia cosmoética. A coragem, realmente, nós precisamos de coragem para abrir mão daquilo que não é mais necessário, né? É aquilo que nós comentamos aí anteriormente sobre vamos dizer, aquilo que não é mais necessário e nós temos que dispensar, né? E a renúncia, vamos dizer, também é abrir mão daquilo que já não é mais ético, né? Daquilo que já não vai ter coerência, né? Nessa nova postura aí cosmoética, né? Nessa nova ambição, nessas metas, nesses projetos, né? Então a gente tem que ter, vamos dizer, a coragem de renunciar ao anticosmoético, né? Isso agora não é mais para mim, né? Já posso renunciar, né, a essa questão, por mais confortável que ela seja, mas ela não é mais adequada à nossa nova postura, né? Então, aí é o sinergismo, a coragem de evoluir e com a renúncia daquilo que não é mais necessário. Não é a omissão deficitária, né? Mas sim ao contrário, é a superavitária. Agora, você pode comentar a frase enfática? A frase enfática. Então, o discernimento aqui, né, que nós havíamos colocado lá, a capacidade da gente distinguir, né, o que é certo do que é errado. Então, à luz desse discernimento, a ambição, ela é uma força da consciência, né? Ela agrega energias para dinamizar as nossas manifestações aqui, para qualificar essas novas manifestações conscienciais, né? Naquela superação para esses desafios, né? Nós não estamos dizendo que tudo vai ser no passo de mágica, é o passo a passo, né? A superação desses passos. Mas, né, nós temos essa força que nos impulsiona aí rumo ao completismo daquilo que nós viemos aqui, né? Qual que é a minha meta aqui, a grande meta, o cumprimento daquilo que eu vinha realizar aqui. Então, a ambição cosmoética, né, essa proposta aí de buscar a renovação, o progresso, né, o empreendimento interassistencial, essa sim, que vai levar aí a metas execuíveis. Okay. Professora Maria Luísa? Lúcia. Lúcia. Aqui na polinomiologia, página... na página 3. Eu só quero lembrar um negocinho que depois a gente volta aqui, ó. A ressoma proativa. Você fala aqui, já que a gente volta, você fala aqui na numerologia, a ambição de autoconhecer-se, o domínio energético, ter comunicabilidade, ter parapsiquismo sadio, força presencial e a ambição de realizar atalhos e a ambição de evoluir. E lá atrás você coloca a gescontarística. A gescontarística você está fazendo agora
com esse verbete para nós. Sim. A TARES, você falou aí que você foi itinerante há muito tempo, então você está trabalhando com a TARES. A TARES a gente faz a qualquer hora, qualquer lugar, principalmente numa itinerância, né? Uhum. E você atribui que essa TARES, você coloca aqui a proatividade, né? A ressoma proativa. Agora sim que eu faço a pergunta, olha lá, o polinômio, curso intermissivo, ressoma proativa, autoempreendimento, assistencialidade, evolução planificada. E quanto a TARES, a GESCOM, a numerologia, de uma maneira geral, tudo isso você conclui que vem do curso intermissivo, né? Porque ali no curso intermissivo, né, nós viemos lá, quer dizer, são matérias, são planejamentos, para exatamente a gente vir aqui e ter maiores condições de poder executar essa, vamos dizer, essa programação, né, que nós ali, que é adequada para o nosso momento evolutivo. Então, a consciência, vamos dizer, já vem mais calçada, impedindo que esses desvios, né, aí hoje que são tão grandes, né, para a consciência aqui. Então, vamos dizer, vai manter essa consciência mais no prumo, no norte, na direção, né? Então, o curso intermissivo, né, lá a gente já tem é a teoria, uma espécie de aqui vacina para esses desafios aí. Lá a gente tem a teoria, aqui a gente vai colocar a mão na massa, né? Aqui é a prática. Aqui é a prática. Só mais uma pergunta aqui, maniologia, que vai cair bem com o tema do verbete. A profilaxia da megalomania. É aquela consciência que às vezes quer ser, né, um max peça do mini mecanismo, né? Então, a mania de grandeza, do poder, né, principalmente. Então, aí, vamos dizer, essa ambição, quando ela é cosmoética, evolutiva, já é uma profilaxia, né? Já faz ali a profilaxia dessa mania aí de grandeza. A consciência vai cair na realidade. Porque tem aquela consciência que acha bam, né? A melhor. O narizinho empinado. Exatamente. Tem que fazer. Valeu, obrigado. Desse mesmo aspecto, me chamou a atenção aqui na perfilologia que você cita o alpinista social e alpinista social. Seria uma espécie de megalomaníaco ou seria o ambicioso nosográfico, esse alpinista social? É isso? Exatamente. Qual que é? Está na masculinologia e na feminologia, na página 3. Página 3 aqui. Segunda linha. Tá, o alpinista e alpinista social. Social, né? Aquela pessoa que procura estar no poder, no top máximo, mas aí ela vai utilizar as outras consciências, né, para essa ascensão. Manipulação e o lado negativo da ambição, acho. Né? É a manipulação aqui para chegar, quer dizer, é uma ambição anticosmoética. Maria Lúcia, na página 4, eu gostaria que você comentasse os 3 exemplos da exemplologia, mas com alguns exemplos práticos, se você tiver. Práticos, né? Da ambição egocármica aqui. Bom, aqui foi baseado na experiência, né? Então, a ambição cosmoética egocármica, né? Aquela voltada para si mesmo, né? Então, aqui, trabalhar os próprios traços intraconscienciais. Então, a partir da autoanálise, eu acabei, né, de fazer o curso ali numa imersão na conscienciometria. Então, é exatamente isso. Quer dizer, a análise dos traços conscienciais. Quais são os trafores, os trafares, aquilo que impede, vamos dizer, a manifestação de um traço mais sadio.
né? Então, essa autoanálise aí, para trabalhar com os próprios traços intraconscienciais. Então, é na prática, no dia a dia, como é que eu me manifesto. Então, vamos dizer, é na prática do dia a dia, nessa interação com as outras consciências, é que eu vou me observar. Como é que são as minhas atitudes no relacionamento com as outras consciências, né? Em casa, no trabalho, né? Lá no clube. Como é que eu interajo? Qual que é o traço que prepondera ali? Né? É um trafor ou é um trafar? Né? Faço essa observação, vou lá, analiso, né? Vejo como é que eu vou fazer para trabalhar com esse traço, para eliminar esse traço, para superar esse traço, né? Buscando, então, a qualificação. Né? Ali, a ambição grupo kármica, exatamente, quer dizer, com o grupo, às vezes a gente não consegue perceber a nossa realidade, né? Mas citando ali no grupo, as pessoas já vão dizer, opa, espera aí, o negócio não é por aqui, você não está se vendo, né? Há o traço que aparece. Então, a heterocrítica, né? Vai no sentido de nos ajudar a enxergar a nossa própria realidade. Né? Então, essa é a questão da ajuda do grupo kármico dentro da instituição conscienciocêntrica. E a polikármica, né? Então, quer dizer, a aspiração aqui, vamos dizer, foi durante um curso com os outros, com os professores, que nós, né, colocávamos as ideias ali e os professores deram feedback aqui, né, e foi possível chegar a essa gestação consciencial tarística. Né? Então, vamos dizer, é um processo mais polikármico. Né? Então, na prática, foi isso. Interaciologia. A última, a interação. Ser diferente, fazer diferente. Boa essa. Ser diferente desse, vamos dizer, comum aí, né? Vamos dizer, a conduta padrão, mas vulgar, né? Esse processo aí que vem no intrafísico. Houve uma época na minha vida que a conduta era a conduta, vamos dizer, vulgar, comum. E aí, a partir daquela reciclagem das outras seguintes aí veio fazer diferente deste comum. Fazer diferente, ser diferente e fazer diferente. É o que vai fazer a diferença, né, aqui do intrafísico com a visão mais, vamos dizer, mais cosmoética, mais multidimensional. Você está comentando agora, me ocorreu aquela expressão da Conscienciologia, né, do pacto de mediocridade, né, e justamente essa interação que você está comentando, propôs aqui no verbete, é o rompimento disso, né, porque é uma coisa também bem séria aí para a ambição anticosmoética, né? Entrar no contrafluxo, né? Da socinha aí, do que está estabelecido aí. Bem importante essa postura. Uma questão mais me chamou a atenção também, por que você colocou só 2 linhas da parafatologia? Na parafatologia. Na parafatologia aqui, a vivência do paradigma, né? Começa com o estado vibracional, né? Para acessar, inclusive, as dimensões, né? Extrafísicas. Então, o estado vibracional também vai fazer uma profilaxia da ambição aqui, anticosmoética. O curso intermissivo, que nós comentamos aí, que vai dar, né, aquela vacina contra os desvios aí dessas ambições, e a questão da inteligência evolutiva, né? Quer dizer, essa inteligência mais complexa, né?
mas ela vai trabalhar as questões vamos dizer, do parapsiquismo, da comunicabilidade, da intelectualidade. Ela é mais complexa, né? E também já é uma tarefa aqui, um exercício bem complexo, né? Essas 3 questões aqui. Geralmente, há pouca parafatologia num verbete intrafísico, né? De boca, coração, ela botou a somatologia. Né? Mas esses 3 aí são muito importantes e traz quase um resumão, né, da parafatologia. Bom, ok. Nós agradecemos muito a sua participação, professora Maria Lúcia. Aguardamos os próximos, né? Você tem aí um cabedal enorme, uma quilometragem muito grande, né, na Conscienciologia. E aguardamos os próximos verbetes, tá certo? Parabéns pela sua estreia na Enciclopédia da Conscienciologia. Foi muito bom. Eu agradeço também muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. E vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 20 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Hoje nós teremos como recado a Rosíris, que vai falar sobre EAD, conscienciograma sem drama, e eu vou convidar para os SCP-2. Boa tarde. Gostaria de convidá-los para o conscienciograma sem drama em EAD, onde teremos a próxima turma, no dia 29 de novembro. O curso tem por objetivos favorecer autoconhecimento, renovações e crescente bem-estar íntimo, disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométrica, independentemente da localização geográfica, auxiliar na compreensão, análise e preenchimento das 100 folhas de avaliação do conscienciograma e suas 2.000 questões. As aulas são semanais, o horário é das 19 às 21 horas aos domingos e tem a duração, o curso tem a duração de 6 meses. O contato pode ser através do site www.conscius.org.br ou pelo telefone 45 2102 1460. Obrigada. Bom, eu gostaria de lembrar a vocês que nós vamos ter agora, em novembro, os 4 últimos SCP-2 de 2015. Então, aproveite a oportunidade que é o SCP-2, curso de extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2, para fazer um balanço dos seus ganhos evolutivos de 2015. O SCP-2 é um curso de imersão em hotel, onde acontecem 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, no sábado e no domingo pela manhã, que, na verdade, são portais interdimensionais. Nós chamamos que são úteros de ideias, porque o campo favorece muito, realmente, a nossa percepção enquanto consciex e a interação com a equipe extrafísica. Então, uma ótima oportunidade para que você realmente faça esse balanço. Nós teremos, nesse final de semana, o curso em Salvador, de 13 a 15 de novembro. O EPICOM será o professor Everaldo Bergonzini. Teremos em Manaus e no Rio de Janeiro, em Manaus e em São Paulo, no fim de semana de 20 a 22 de novembro. Em Manaus será com EPICOM Leonardo Firmato e em São Paulo, na mesma data, 20 a 22 de novembro, com a EPICOM professora Ana Lúcia Rezende. E, finalmente, no fim de semana de 27 a 29 de novembro, nós teremos no Rio de Janeiro, com o EPICOM professor Wildenilson Signorini. Estão todos convidados e maior informações vocês podem adquirir nos CEAs locais
ou no site da instituição. Você coloca o nome da cidade, por exemplo, Salvador@ipc.org, Manaus@ipc.org, ok? Obrigado pela atenção. Para amanhã, nós teremos o verbete incipiência tenepsística. A especialidade é tenepsologia e o verbetógrafo é o professor Oswaldo Vernet. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos e tenham uma boa tarde.